Olá, meus irmãos. Dando continuidade à nossa série no livro de Atos, chegamos agora no capítulo de número 5 e hoje faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vemos aqui então a história de Ananias e Safira. E ali no versículo 1, nós começamos com entretanto. E esse entretanto faz um contraponto com o que vimos no final do capítulo 4, quando vimos a história de José, chamado Barnabé, que ele vendeu o seu campo e levou todo o seu preço e colocou aos pés dos apóstolos. E aqui temos então um contraste com a história de Ananias e Safira. O que eles fizeram? Ananias e Safira haviam prometido vender as suas terras e dar o valor integral à sua comunidade, àquela igreja. No entanto, não foi o que ocorreu de fato. Ali no versículo 2, lemos que Ananias ele reteve parte do preço. E teria sido esse o pecado cometido por eles? Sim e não. Por um lado, eles não eram obrigados a dar nada, eles sequer eram obrigados a vender os seus campos, as suas terras, e ainda que o fizessem, eles não precisavam dar esse dinheiro àquelas pessoas, assim como Pedro diz a Ananias ali no versículo 4. Mas por outro lado, a partir do momento em que eles haviam se comprometido a isso, Ananias diz que todo o valor ele havia levado perante os apóstolos. Então, uma vez que ele retém parte daquilo, ele retém parte daquilo que já não é mais dele, não é mais sua propriedade, caracterizando de fato um roubo daquele valor. Mas ainda mais do que isso, vemos aqui o pecado da hipocrisia, da mentira. Ananias e Safira, eles fazem uma promessa, e somos lembrados por diversas vezes na palavra de Deus, em que não somos obrigados a fazer juramentos e promessas, mas, se o fizermos, que o cumpramos, que a nossa palavra seja verdadeira, o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Lembremos que Ananias e Safira não precisavam ter feito nada disso. Mas por que então disseram que iam dar tudo? Por uma falsa espiritualidade, por hipocrisia, por querer mostrar aos outros serem alguém que eles não eram. E então os acontecimentos seguintes, eles trazem grandes lições àquele povo e certamente a nós também. Logo no versículo 3, Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Vemos aqui então tanto a figura do Espírito Santo como a figura de Satanás agindo naquele momento. Pedro de fato afirma
que Satanás encheu o coração de Ananias. Mas Satanás por si só não pode guiar os nossos corações de maneira a nos fazer agir de forma a tirar as nossas responsabilidades pelos nossos atos. Nesse aspecto, somos cooperadores com Satanás. Satanás nos tenta, ele age, mas nós nos deixamos levar por essas coisas e nós fazemos voluntariamente a sua vontade. Ananias é quem havia assentado em seu coração aquele desígnio. Satanás o tentou, Satanás queria corrompê-lo, mas ele continuava sendo responsável por aquilo que ele fez. E de outro lado temos então o Espírito Santo. Antes mesmo de Ananias ter dito qualquer coisa, Pedro já sabia o que havia acontecido, porque o Espírito Santo o havia revelado. E para isso o Espírito Santo precisava saber de antemão o que havia acontecido. E aqui, todo o povo que temeu pode ser lembrado de que o Espírito Santo ele sonda os nossos corações. Ele conhece tudo aquilo que se passa nos nossos corações. Ele é testemunha, de fato, de tudo aquilo que fazemos. E em seguida temos então a morte, tanto de Ananias como de Safira. E o que elas ensinaram ao povo? Logo em seguida vemos que veio grande temor sobre todo aquele povo, sobre toda a igreja. Houve aprendizado, houve disciplina, houve reverência. O livro de Provérbios nos lembra por diversas vezes de que o temor é o princípio da sabedoria. E de fato o que vemos na atitude de Ananias e de Safira é completa insensatez. Mas somos frequentemente deixados levar por esses pensamentos, por essas ideias. Então é importante que nos lembremos e sejamos lembrados disso para que não caiamos no mesmo erro. E que cresça em nós também este temor, nos lembrando de que quando prometemos algo, devemos cumpri-lo, devemos honrar a nossa palavra, devemos dizer a verdade, a nossa palavra deve ser verdadeira, que tenhamos também boa vontade e disposição de coração em fazermos as boas obras, não por simples obrigação, não para mostrarmos ser alguém que não somos, demonstrar uma falsa espiritualidade, mas que possamos ser moldados para que possamos de fato servir com um coração alegre e disposto a isso. E por fim temos o Espírito Santo em nós, não como um guarda, nos vigiando constantemente para ter certeza de que estamos andando na linha, fazendo todas as coisas corretamente, mas temos um cuidador, o Consolador, olhando por nós em cada momento, nos capacitando, nos orientando, nos santificando, nos guiando, para ter a certeza de que estamos andando nos seus caminhos, nos corrigindo, nos disciplinando em amor, para podermos, com nossas vidas, glorificar ao nosso grandioso Deus. Amém.